63. A discussão continua aqui. Meu sonho era ter 3 horas de programa para que a gente avançasse. Mas, violência fora do estádio, antes da bola rolar no Mineirão e durante o jogo. O futebol, mais uma vez, dividiu espaço com a selvageria de alguns que eu não vou chamar de torcedores. Veja aí. A violência começou bem antes de a bola rolar no Mineirão. No bairro Floresta, 4 torcedores do Atlético foram baleados e levados para o hospital de pronto-socorro João 23. Nós tivemos um ônibus e mais alguns veículos que começaram a mexer com a torcida do Atlético, inclusive soltar foguete. Alguns torcedores do Atlético foram para cima desses veículos e não se sabe o que aconteceu na verdade. Quando a torcida retornou, nós já tínhamos alguns torcedores do Atlético baleados. Na chegada ao Mineirão, o ônibus do Atlético foi apedrejado. Eu fiquei decepcionado com o que eu vi hoje aqui. Eu não sei quem foi o inventor dessa situação que 3 mil torcedores do Atlético podem entrar. O que a polícia espera que eles façam? Que vão cumprimentar os jogadores da torcida do Cruzeiro? Dentro do estádio, 51 mil torcedores, maioria absoluta de cruzeirenses. O espetáculo nas arquibancadas ficou em segundo plano. Antes mesmo do apito inicial, já havia confusão entre as duas torcidas. O Atlético marcou 2 vezes e o tumulto voltou. Bombas. O torcedor precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros. Foi levado para a enfermaria do Mineirão. O árbitro Marcelo de Lima Henrique paralisou a partida. Conversou com representantes da Federação Mineira e da Polícia Militar. Depois, o próprio árbitro pediu calma para as torcidas. Em meio a tanta confusão, o Cruzeiro descontou no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, a violência ficou de lado. Enfim, o futebol ganhou destaque no gol de empate do Cruzeiro e depois no gol da vitória do Atlético. Um clássico bem jogado dentro de campo e uma tristeza só fora dele. Isso tudo tem apenas uma palavra, que é a responsabilidade do governo, é educar o povo. Depois que nós somos educados, nós não vamos ter mais esse tipo de situação. Olha aí, o Levi tem razão, né? A educação vem do berço, né? Se o cara é intolerante, o cara é um bandido, né? Não pode colocar a culpa simplesmente no governo. Mas eu acho que está faltando segurança. Está faltando coragem para organizar um evento desse porte. E a gente falava aqui, quando o jogo dividia as torcidas, tinha menos problemas. Tinha mais polícia. Então, é porque tinha mais policiamento. Ah, não tem no estádio, ok, então pega esse policiamento e distribui nas principais vias. O serviço de inteligência da polícia não consegue identificar. É um assunto até que vai ser tratado aqui no Brasil, gente, pelo doutor Stanley, porque é um assunto policial. O que me deixa mais triste é que não conseguem organizar um jogo de futebol. Incompetência total. É incompetência total, fora e dentro. Fora e dentro. E que é quem comanda que deve cuidar disso. E não cuida. É sempre pelo caminho mais fácil e nunca pelo caminho correto. O caminho correto é você encher a rua de polícia, não é só pelo jogo, não, até porque eu acho o cúmulo do absurdo, torcedor ir para o estádio escoltado, né, e nós andarmos pelas ruas sem escolta, tá certo? Então, quer dizer, aí os valores estão realmente invertidos, né? O cara que vai fazer a zona tem escolta, nós que somos cidadãos do bem, andamos, né, com medo, para não falar outra coisa. Então, quer dizer, não consegue organizar um jogo de futebol? É inaceitável o negócio. E dentro do estádio também está uma esculhambação. Nós temos, inclusive, a Minas Arena se pronunciou, através de nota, dizendo que um policial disse que os fogos partiram da torcida do Atlético. E que outro policial disse que os fogos partiram das duas torcidas. Então, tem câmeras aí no estádio para identificar? Usem as câmeras, identifiquem e que punam os culpados. E eu não chamo isso de torcedor, porque é o seguinte, você pega um torcedor na rua trajando uma camisa do Atlético do Cruzeiro e diz, o torcedor do Atlético do Cruzeiro foi pego. Não, é o cara que está fazendo, que está cometendo crime, é um bandido, é um criminoso, né? Então tem que parar de linkar também os problemas só a torcida, a torcedor. E outra coisa, torcida organizada. Alô, Eduardo Panzi. Foi cirúrgico no que disse. Tem nome, endereço e algumas até CNPJ. Então, que resolvam o problema para cima desses caras aí. Mostra aí
Genta, a desorganização total também na entrada dos torcedores ontem no Mineirão. Preste atenção nesse torcedor aí. Ele teria que seguir para a arquibancada inferior. E olha aí o que eles fizeram, mais um. Eles foram para a posterior. Olha lá, ninguém... Nem revista teve ali. Não tem. Nem revista. Eu vi. Aliás, a Minas Arena disse que a polícia revista na entrada e os seguranças na segunda catraca. Olha ali os torcedores. Ah, cadê ali? Eles compram em um setor e entram por outro. Olha lá. E depois a Minas Arena quer dizer que faz com tarimba a gestão do estádio, não consegue colocar... Olha isso aí. Cadê uma revista, uma imagem de revista aí? Eu não tô vendo, porque eu tava ali, tava vendo. Que ali, é bom lembrar que ali ficam os seguranças, né? Não, a Polícia Militar fica na primeira entrada, não. né? É claro, essas imagens são do Atlético, mas a Polícia Militar fica na primeira entrada e os seguranças ali. A revista do Mineirão hoje, que tem que ser feita, é feita por seguranças particulares, todo mundo sabe disso. Mas aqueles seguranças não intimidam ninguém, são garotos que ficam numa incumbência para inibir uma confusão. Então você vai ninguém olhando. Tem uma triagem. Você lembra na aquele quadro? Na esplanada tem uma triagem. Isso, tem uma triagem da Polícia Agora, outra Militar. coisa, a torcida do Atlético reclamou que um dos motivos da confusão que ela começou, porque parece que eles não tinham acesso aos banheiros ali. E aí não vai no banheiro, resolve fazer confusão também. Mas cadê? Não tem banheiro pros caras? Não sei se é isso. Também, o cara, inclusive, postou, não tem banheiro. Aí você vai pra um jogo, você com menino idoso, você não tem um banheiro também? Não tem estrutura, mas daí você começar a jogar bomba no outro. Uma coisa justifica a outra. Mas você tem que dar condição também, isso é um espetáculo. Na verdade, o cara não tem transporte, não tem polícia no trajeto. Lá fora, né? Vamos ser sinceros. A confusão começou lá fora, cercaram os torcedores do Atlético, que era em menor número. Aí a gente vai condenar o Cruzeiro quando o jogo é no Independência e o mando é do Atlético, e o Cruzeiro fala assim, eu não quero os 10% para normar a confusão. Ele não deixa que a torcida nem apareça. Você vai condenar? Você vai condenar? Como? A gente fica aqui brigando sempre para ter a divisão de torcida. Mas o dia que consegue que tenha 10%, cada vez fica pior. Olha, o Cadu disse uma coisa aqui agora há pouco que eu imaginei que eu nunca fosse a favor do que ele disse, mas acredito que seja um bom caminho. Aliás, vou pedir para você falar, Cadu, sobre a divisão de torcida. Não, isso é muito óbvio. Na verdade, o principal é conseguir resolver essas questões do Mineirão, independentemente disso que eu vou falar. Agora, ou 50% para cada lado, que para mim é o ideal, com segurança, com inteligência, ou 0% para o visitante. É o melhor. Porque essa história de colocar pouca gente ali, 10%, 5%, realmente fica mais complicado de coibir. Não dá espaço para a torcida aí mesmo, para outra, porque são poucos os privilegiados que conseguem o ingresso. Então não tem sentido. Eu não sou especialista em segurança, mas o número do contingente da polícia é insuficiente. Ali na divisa da torcida, eu até falei na rádio, tem 8. Na hora que começou a abrir, começou com 3, vem mais 4. Aí na hora que houve a possibilidade do confronto, aí apareceram 8. Aí qual que é a solução? A briga é iminente. Vamos tacar spray de pimenta, vamos sentar a burduna, porque não tem... E o Eduardo Blanc, esse negócio da organizada, é isso que ele falou. Isso é o principal para mim, viu? Porque, claro, não dá para generalizar, tem gente boa, blá, 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 a gente sabe. Mas 90% dessas confusões saem de torcida organizada. Então, esses que fazem sempre têm de ser punidos. O Eduardo Panzi falou. Dentro e fora do estádio. Né? Tem nome, endereço, telefone e algumas até CNPJ. Olha, todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia. É ou não é? Então você já conhece o Biolong? Então você precisa tomar em cima, viu, Genta? Tem que tomar, porque o Biolong, meu amigo, é uma super dica para você. Ele tem açaí, cogumelo e guaraná enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muito mais energia. Para você comprar é muito fácil. Farmácias Anagales, Drogarias Araújo ou pelo 3272-1166. Não deixe de tomar, porque o Carlos tomou ontem, você viu no que deu, fez 2 no clássico, hein? Tá desanimado? Tome Biolong, que você vai virar um leão, amigo. Vamos para um break rapidinho, porque o tempo é exíguo e o programa é curtinho. A gente volta já.